A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos começar mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto, no capítulo 3. Capítulo 3, e vamos falar sobre a igreja de Corinto. Vamos falar sobre o mundanismo, sobre os crentes carnais, sobre a imoralidade, por aí afora. Então vamos falar sobre as consequências do mundanismo mais uma vez, né? Vamos falar sobre o que aconteceu com a igreja de Corinto, né? Basicamente é isso. Então peço aos irmãos que ignorem quaisquer comentário que não seja proveniente da palavra de Deus. Eu entro muito sobre a questão do mundanismo, né, da apostasia, porque infelizmente hoje em dia, né, o que a gente mais vê é isso. O que a gente tem que ter é sabedoria para poder lidar com isso, né? E é poucas pessoas que pregam, né, quanto ao mundanismo, poucas pessoas. Então, basicamente, eu gravei um estudo lá no canal que diz 3 classes de pessoas, né? Então, o que existe? Primeira classe, existe 3 classes de pessoas que fala. O crente carnal, né? Existe o crente carnal. Existe o crente espiritual, né? E existe o homem natural. Então vamos primeiro falar do homem natural. O homem natural, eu nem devia estar falando isso, que eu já gravei no canal esse estudo, mas tudo bem. O homem natural, né? Ele é denotado uma pessoa irregenerada, né? Governada pelos seus próprios instintos naturais. Como diz 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Tal pessoa não tem o Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Está sob o domínio de Satanás. Atos, capítulo 26, versículo 18. E é escravo da carne com suas paixões. Efésios, capítulo 2, versículo 3. Pertence ao mundo, está em harmonia com ele. Tiago, capítulo 4, e versículo 4. E os seus caminhos, pelo contrário, dependem do raciocínio ou emoções. Nem os seus caminhos, né? A pessoa natural não consegue compreender a Deus, nem os seus caminhos, pelo contrário, depende do raciocínio ou emoções humanas. O que é o homem natural e a mulher natural? É o que a Bíblia chama de ímpio, né? Ímpio, gentil, é aquele que não é cristão, basicamente é isso, não é crente, com outras palavras. Segundo, homem e mulher espiritual. O que é? Do grego pneumáticos, né? Acho que é assim a pronúncia, denota a pessoa regenerada, ou seja, a pessoa que passou, né, ou que está passando pela regeneração. Já gravei um vídeo no canal o que significa, já fiz até live. Que tem o Espírito Santo. Essa pessoa tem mentalidade espiritual, conhece os pensamentos de Deus e vive pelo Espírito de Deus, né? Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 4 a 17, Gálatas capítulo 5, versículo 16, versículo 26. Tal pessoa crê em Jesus Cristo, esforça-se para seguir a orientação do Espírito, que nela habita, ou nele habita, né? E resiste aos desejos sensuais e ao domínio do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 13 a 14. E aqui está falando assim, como tornar-se um crente espiritual? Bom, aceitando pela fé a salvação em Cristo. A pessoa regenerada, o Espírito Santo lhe confere uma nova natureza mediante a concessão da vida divina, né? E aqui está citando o estudo, né? A regeneração, tem live e tem estudo lá no canal. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Essa pessoa nasce de novo. Como diz o livro de João, capítulo 3, versículo 3, versículos 5 e 7. É renovada, como diz Romanos, capítulo 12, versículo 2, torna-se uma nova criatura, como diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E obtém a justiça de Deus mediante a fé em Cristo. Então é assim que a pessoa se torna um crente espiritual. Então, basicamente, o homem e a mulher espiritual, né, é a pessoa que foi
que foi ou que está passando pela regeneração do Espírito Santo. Essa pessoa tem a mentalidade espiritual, conhece os pensamentos de Deus e vive pelo Espírito Santo, né? Espírito de Deus. Tal pessoa crê em Jesus Cristo, esforça-se para seguir a orientação do Espírito que nela ou nele, né? Já que a gente está falando do homem e da mulher, que nela ou nele habita e resiste aos desejos sensuais e ao domínio do pecado. O que é o desejo sensual e o domínio do pecado? Mundanismo, né? É exatamente o que a gente vai falar sobre hoje aqui. Então, basicamente, o homem espiritual e a mulher espiritual é isso, né? É aquele que rejeita o pecado, resiste o pecado, né? Rejeita o mundanismo, as práticas pecaminosas, volta ao Senhor sempre em arrependimento sincero, crucifica sua carne dia por dia, por aí vai. Agora, o que é o crente carnal? Que tanto eu faço live falando sobre isso. A figura do crente carnal, embora os crentes de Corinto não vivessem em total carnalidade e rebeldia, nem praticassem, né, grave imoralidade e iniquidade, que os separaria do reino de Deus, né? Efésios capítulo 5, versículo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 21. Estavam vivendo de tal maneira que já não cresciam na graça e agiam como recém-convertidos, né? Quantos hoje em dia não são assim também, né? Tem lá 5 anos de crente, 15 anos de crente, mas ele ou ela vive a vida dele como se tivesse batizado ontem, né? Então, basicamente, crente carnal é exatamente isso. Então, aqui está falando, agiam como se tivessem recém-convertidos, sem divisar o pleno alcance da salvação em Cristo. A carnalidade era vista na inveja e contenda, né? Não se afligiam com a imoralidade dentro da igreja, né? Eles não se afligiam com a imoralidade que estava dando lá dentro da igreja. Para eles estava tranquilo, eles eram todos omissos, né? Como se fossem omissos. Hoje em dia, quantos não estão assim também, por aí afora, né? Sem citar nomes, né? Por aí afora. Quantos não estão assim, né? A imoralidade está lá dentro, lá, e eles viram o rostinho pro lado assim e simplesmente ignora. Eu já avisei, né? Eu já falei aqui no vídeo, né? A palavra de Deus diz, é muito claro quanto a isso. Serão responsáveis pelo sangue de todos, né? Não adianta a pessoa fechar o olho pro pecado e o pecado tá lá ainda, tá entendendo? Ser omisso do pecado faz o indivíduo um cooperador do pecado, que ele também peca. Se ele está vendo o pecado e não prega contra o pecado, ele vira um cooperador do pecado e ele também peca. A carnalidade dele era vista na inveja, na contenda. Eles não se afligiam com a imoralidade dentro da igreja, não levavam a sério a palavra de Deus, nem os ministros do Senhor. Moviam a ação judicial, irmãos contra irmãos, por razões triviais. Ou seja, aqui não está falando exatamente que é pecado o crente processar o outro crente, mas eles faziam isso por razões triviais. O que significa? Razões tolas, né? Razões tolas. Observe-se que aos crentes coríntios que estavam vivendo em imoralidade sexual ou pecado semelhante, Paulo os tem como excluídos da salvação em Cristo, né? Olha aí. Então, se alguns já acham que eu prego severamente sobre isso, né? É porque não viu Paulo ainda, né? Paulo já falou que ele se perdeu da salvação em Cristo logo. Meu irmão, trem é feio. Aqui está falando perigos para os cristãos carnais. Os cristãos carnais de Corinto corriam o perigo de se desviarem da pura e sincera devoção a Cristo, né? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. E de conformarem cada vez mais com o mundo. Hoje em dia tem muitos que são conformados com o mundo, além de se conformar com o mundo, ainda traz para dentro da igreja o conceito mundano. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 18. Caso isso continuasse, seriam castigados e julgados pelo Senhor. E se continuassem a viver segundo o mundo, acabaria sendo excluídos do reino de Deus. Realmente alguns deles já estavam mortos espiritualmente, por viverem em pecados que levam a isso. Pois é. Então alguns deles já estavam mortos espiritualmente, outros não, mas alguns estavam mortos, né, espiritualmente. Aí já sabe, né? A chama do Espírito Santo de Deus apaga com a beleza. Pois é.
1 João capítulo 3, versículo 15, Romanos capítulo 8, versículo 13, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 21. Agora está falando aqui, as advertências aos cristãos carnais. Se um crente carnal não tomar a resolução de se purificar de tudo quanto desagrada a Deus, ele corre risco de abandonar a fé. Devem tomar como exemplo o fato trágico dos filhos de Israel, que foram destruídos por Deus por causa dos seus pecados. Devem entender que é impossível participar das coisas do Senhor e das coisas de Satanás ao mesmo tempo. Muitos falam que não, né? Muitos falam que é o contrário. Aqui está falando que é impossível a pessoa servir a Deus e servir o diabo. Mas uns pregam os evangelhos assim, de fácil aceitação, né? Onde eles dobram a palavra de Deus à sujeição do pecado daquele povo. Aonde está escrito isso? A palavra de Deus fala que eu tenho que me submeter à palavra de Deus. Eu tenho que entrar em sujeição à palavra de Deus. O meu pecado, se vai contra a palavra de Deus, eu tenho que, né, renunciá-lo, né? Mas não. Então o que acontece hoje em dia? Então aqui está falando assim, devemos tomar como exemplo o fato trágico dos filhos de Israel, que foram destruídos por Deus por causa dos seus pecados. Devem entender que é impossível participar das coisas do Senhor e das coisas de Satanás ao mesmo tempo. Mateus capítulo 6, versículo 24, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. Todo mundo sabe disso, né? Mas enfim. Deve separar-se completamente do mundo e se purificar de tudo quanto contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a sua santificação no temor do Senhor. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. E 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 18. Então, já que fizemos aqui um resumo aqui, né, sobre isso, nós vamos entrar no tema, né, que é o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. 1 Coríntios capítulo 3. E esse aqui é o título do capítulo, tá? Ah, Pedro, eu nunca li isso na minha vida, ninguém nunca falou na igreja. Pois é, tem igreja, meus irmãos, que as pessoas omitem e retêm o conhecimento para poder pregar só aquilo que é proveitoso para ele, né? Geralmente, né, você sabe o que é, né? Bens materiais, dinheiro, por aí afora. Agora, o que tem que ser pregado mesmo, que é o abandono do pecado, está sendo pregado? Pois é. Ai daqueles que passam a mão, ai daqueles que são omissos ao pecado. Naquele grande dia o Senhor não vai dar nenhum por inocente. Então vamos lá, capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.
E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E a outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Amém. Palavra linda. Palavra linda. Então no versículo 1 fala, coma carnais. Então vamos entrar logo na palavra. Um dos problemas principais da igreja de Corinto era uma tentativa de desfrutar as bênçãos de Deus e ao mesmo tempo recusar separar-se dos maus caminhos do mundo, né? Aqui está citando um estudo, o relacionamento entre o crente e o mundo, já gravei no canal. Os dirigentes da igreja de Corinto deixavam os novos crentes permanecerem nas congregações, sem abandonar muitas de suas práticas pecaminosas. Os coríntios estavam tolerando na igreja divisões egoístas, filosofia mundana, inveja e contenda, orgulho, imoralidade, ações banais na justiça, frequência a festas idolátricas e a rejeição dos ensinos apostólicos. Os coríntios deixaram de perceber a necessidade absoluta da verdade apostólica, do amor e dos padrões de piedade. Passaram a exercitar erroneamente os dons do Espírito, né? Profanar a ceia do Senhor e distorcer a mensagem do Evangelho. O próprio Cristo adverte que qualquer igreja que tolera dentro da sua comunhão as práticas iníquas deste mundo ou a distorção da verdade bíblica, né? Como diz Apocalipse capítulo 2, versículo 20, será rejeitada por ele e perderá seu lugar no reino de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, versículo 16, capítulo 3, versículo 15 a 16. A tal igreja, o Espírito chama ao arrependimento sincero, a separação do mundo, né? Como diz 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 a 18, e a aperfeiçoar a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Então basicamente é isso, né? Então esses eram os maiores problemas da igreja de Corinto, né? Então o que aconteceu? Os dirigentes da igreja de Corinto estavam deixando, né, os crentes permanecer lá dentro de qualquer forma, né? Resumidamente é isso. Hoje em dia as pessoas também pensam assim, né? Eles querem ser salvos, mas querem ser salvos pelos seus próprios meios e não segundo a palavra de Deus. Eles querem que a palavra de Deus entre em submissão a ele, em vez da carne, né, dele entrar em submissão à palavra de Deus. Será que tem como? Será que é possível isso? É impossível isso. A gente que tem que se voltar sempre a arrependimento com Deus e submissão à palavra de Deus. E não o contrário, né? Deus aí não é nosso submisso. A gente tem que abrir mão dessas práticas pecaminosas, se a gente quiser entrar no reino dos céus. Então isso aqui intitula um crente carnal, né? Então observa bem. Os dirigentes da igreja de Corinto estavam deixando eles permanecer lá dentro, sem abandonar as práticas pecaminosas, né?
eles estavam tolerando dentro da igreja divisões egoístas, filosofia mundana. Eu já prego contra isso daqui, né? Eu fiz até uma live, né, falando sobre ensino humanista, né? Filosofia mundana, ensino humanista, o que é isso? Por exemplo, quando se cria, hoje nós temos na sociedade vários grupos sociais, né? Alguns grupos divididos por homens, outros grupos divididos por mulheres, né? Então esses grupos, eles tentam socializar, colocar o papel do homem e da mulher, mas só que o que acontece? Isso distorce a Bíblia. Por exemplo, aquele grupo lá, Meu Corpo e Minhas Regras, já viu? Aonde está escrito isso na Bíblia? Aquilo ali viola a palavra de Deus inteira. Então só o fato da palavra de Deus falar que a mulher é submissa ao marido, ela já fala que é machista. O crente é machista, vê se pode, né? Então elas não são submissas e nem elas não aceitam o papel que Deus deu para elas, né? Elas não aceitam o papel que Deus deu para elas, elas não aceitam o papel que Deus deu para o homem. Ela não aceita que o homem é líder. Ela que quer ser líder. Ela que quer ser líder, né? Então, essas filosofias mundanas e humanistas, aqui está falando aqui que é um erro, né? Que é um erro. Então, dentro dessa igreja de Corinto já tinha isso, né? Olha só, hein? Você quer ver? A gente acha que isso é coisa de hoje em dia, né? A gente fica falando assim, mas isso é coisa de hoje em dia, que isso é novo, naquela época não tinha. Olha aqui, ó. Coríntios, olha a data, olha aqui, o tema de Coríntios, né? Autor Coríntios foi Paulo. O tema, problemas da igreja e suas soluções. Muita gente pula o livro de Coríntios aqui por causa disso, né? Porque ele realmente, ele é, como eu posso dizer, a igreja mundana, em 1 Coríntios, ela é muito esplanada, né? Os seus pecados, as características da igreja mundana. Então isso daqui, meu irmão, é como se o cara tivesse uma ferida. Aí o outro enfiasse o dedo dentro da ferida com sal ainda, tá entendendo? Então por isso que eles pulam essa parte aqui. Agora a parte da prosperidade, do dinheiro, eles não pulam não, né? Enfim. Então presta atenção. Olha qual é a data aproximadamente. 1 Coríntios, provavelmente data de 55 a 56 depois de Cristo. Então não é novo isso não, né? Então você vê que o mundanismo não é novo. Pelo contrário, ele é velho, apenas se modernizou aí com o passar do tempo, sofrendo as suas atualizações e os seus updates, né? Então, a consequência aqui dessa igreja é exatamente isso. Eles estavam tolerando o pecado, né? Estavam sendo cooperadores, omissos do pecado. Tinha divisões egoístas entre seus membros. Filosofia mundana, né? Eu já falei. Filosofia mundana, ensino humanista. É tudo farinha do mesmo saco. Inveja e contenda, orgulho, imoralidade, ações banais na justiça. Eles ficavam se processando o tempo inteiro e era por motivos banais, né? Estúpidos, banais. Frequência a festas idolatras, né? Ou seja, eram os crentes baladeiros, né? Gostavam de uma festinha. E rejeição aos ensinos apostólicos, né? Então tudo isso daqui caracteriza, né? Um crente carnal e uma igreja mundana. Então, aqui está falando, os coríntios deixaram de perceber a necessidade absoluta da verdade apostólica, né? Do amor, dos padrões de piedade, passaram a exercitar erroneamente os dons do Espírito, profanar a ceia do Senhor e distorcer a mensagem do Evangelho. O próprio Jesus adverte que qualquer igreja que tolera dentro da sua comunhão as práticas iníquas deste mundo, né? Ou seja, prática iníqua desse mundo é o quê? O mundanismo, né? Ou a distorção da verdade bíblica será rejeitada por ele e perderá seu lugar no reino de Deus. A tal igreja, o Espírito chama ao arrependimento sincero, à separação do mundo, e a aperfeiçoar a santificação no temor de Deus. Tá chamando, né? Mas chamar o arrependimento.
Obrigado aí, irmão, pelos presentes. Chamar o arrependimento, amém, né? Chamar o arrependimento, amém. Mas o negócio é, quer ouvir e quer arrepender? O crente carnal, geralmente, ele não quer ouvir, né? Por isso, não é à toa que, né? Ele tem esse nome de crente carnal, porque ele vive segundo a sua carne, segundo o seu coração, né? No versículo 15 diz assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Sofrerá detrimento. A Bíblia assevera que todos os redimidos estão isentos do juízo divino para a condenação. O que é redimido? Redimidos. Redimidos é o pecador perdoado, né? Não é bem assim, não é bem assim. Ele vai pecar com a intenção de pedir perdão. Como assim, Pedro? Por exemplo, tem muitas pessoas que falam assim: ah, mas o único pecado que tem, que Deus não perdoa, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então todos os pecados eu posso cometer, porque Deus vai me perdoar. Essa mentalidade é uma mentalidade de um crente carnal, tá? É um crente carnal. E se ele for pecar baseado nessa mentalidade, você acha que Deus vai perdoar ele? Deus ele vai me perdoar se o arrependimento for sincero. Então, tem que ter resistência ao pecado. Se tiver resistindo à prática pecaminosa enquanto der, né? Aí depois, sem querer, teve uma recaída e foi lá, né? Sem querer não, né? Resistiu quando dá, mas depois, infelizmente, ele pecou. Volta a Deus em arrependimento sincero, que Deus perdoa. Agora tem que resistir. A característica principal do crente carnal é que ele não resiste ao pecado. Ele não resiste. Ele não resiste. Ele gosta de viver no pecado, na prática pecaminosa, porque isso dá prazer à sua carne. Mas eu já quero avisar, né? O pecado ele pode dar prazer temporariamente à carne, mas mata espiritualmente, né? Então basicamente é isso, né? A Bíblia assevera que todos os redimidos estão isentos do juízo divino para a condenação. Redimidos, crente perdoado, que se volta em arrependimento sincero e que evita a prática do pecado. Ou seja, está fazendo uma referência ao crente espiritual. A gente já falou lá atrás, né? O que é o crente espiritual. João capítulo 5, versículo 24, Romanos capítulo 8, versículo 1, Hebreus capítulo 10, versículo 14 a 17. Há, porém, um juízo futuro para os crentes, né? Como diz 1 João capítulo 4, versículo 17, Hebreus capítulo 10, versículo 30. Concernente ao grau de sua fidelidade a Deus e a graça que receberam durante essa vida na terra. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Neste juízo, há a possibilidade do crente, embora salvo, sofrer uma grande perda. O crente negligente corre o perigo de sofrer perda, a saber. E aqui ele dá algumas razões sobre isso, né? 7 razões. A primeira razão, sentimento de vergonha na vinda de Cristo, né? Então essas são as perdas que ele fala, né? Primeira, sentimento de vergonha na vinda de Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. 1 João capítulo 2, versículo 28. Segunda, perda do trabalho que fez para Deus na sua vida. Terceira, perda de glória e de honra diante de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 7. Quarta, perda de oportunidade de servir e de autoridade no céu. Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30. Quinta, posição inferior no céu, como diz Mateus capítulo 5, versículo 19 e versículo 19, capítulo 19, versículo 30. Sexta, perda de galardão. Sétima, retribuição por injustiça cometida contra o próximo, né? Esses trechos bíblicos devem gravar em nossa mente a necessidade de uma dedicação total, inclusive fidelidade e abnegação no serviço de nosso Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 2. Então, se você ficou um pouco confuso, né, sobre esse julgamento do crente aqui, eu já gravei um vídeo no canal O Julgamento do Crente, que eu entro mais nessa questão, né? Então, isso daqui é o que pode acontecer com um crente negligente. Pode acontecer essas 7 coisas, né? Olha o que está falando. O crente negligente
negligente, ou, né, olha, o crente negligente, ao meu ver, é um crente carnal, né, porque o crente espiritual aí não é negligente. Então o crente negligente, crente carnal, corre o perigo de sofrer perda, a saber. Então quais são as perdas que ele pode sofrer? Sentimento de vergonha na vinda de Cristo, perda do trabalho que fez para Deus na sua vida, perda de glória e de honra diante de Deus, perda de oportunidade de servir e de autoridade no céu, posição inferior no céu, perda de galardão, retribuição por injustiça cometida contra o próximo. Então basicamente é isso. O livro das obras. Para qual a função do livro das obras? A não ser anotar as nossas obras, né? Então, meus irmãos, Deus dá a cada um segundo as suas obras, quer seja boa, quer seja má, né? Obviamente, né, que não é toda opressão, não é tudo que está passando de ruim a pessoa, aquilo ali é um pecado que a pessoa cometeu, nada a ver. Mas a palavra de Deus diz que, basicamente, uma das atribuições de Deus é que ele é justo, né? Ele é justo. Então, aqui tem sete características do crente negligente, né? Que ele corre risco de perder. Todavia, como pelo fogo, versículo 15. O que quer dizer? A alusão ao fogo provavelmente significa salvo por um tris. Como alguém que está em uma casa incendiada e escapa através do fogo, só com a vida. Vê essa figura, né? Deus avaliará a qualidade da vida, da influência, do ensino e do trabalho na igreja de cada pessoa, e especialmente de cada obreiro. Se sua obra for julgada indigna, ele perderá o seu galardão, mas pessoalmente será salvo. Note que esse trecho não ensina que a doutrina do purgatório refere-se a um julgamento de obras, e não a purificação da pessoa quanto aos seus pecados, né? Então, basicamente é isso. Tem que tomar cuidado com isso, né? Vou até ler de novo. Note que o trecho não ensina a doutrina do purgatório. Refere-se a um julgamento de obras e não a purificação da pessoa quanto aos seus pecados, né? Então, aqui está falando o seguinte. Esse trecho não está falando que... Está falando que refere apenas o julgamento de obras, né? Basicamente é isso. Então aqui está falando que Deus vai avaliar, né, a qualidade da vida, da influência, do ensino e do trabalho da igreja, de cada pessoa, especialmente de cada obreiro. Se sua obra for julgada indigna, ele perderá o seu galardão. Basicamente isso. E aqui está dizendo, mas pessoalmente será salvo. Ou seja, ele só vai perder o seu galardão, mas ele pode ser salvo. Note que esse trecho não ensina a doutrina do purgatório. Refere-se a um julgamento de obras. E não a purificação da pessoa quanto aos seus pecados. Tá? Então, é o julgamento da obra e não a purificação da pessoa quanto aos seus pecados. Né? Então, Deus é justo, né? Ele vai julgar de acordo com as obras, né, de acordo com o que a pessoa viveu. Então Deus julga cada um de acordo, né, com a sua infinita sabedoria. Então não existe um julgamento injusto para Deus, né? Versículo 16. Sois o templo de Deus. Olha que interessante que diz aqui, no versículo 16 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha só, meus irmãos. Pois é, né? Então aqui está dizendo. A ênfase aqui recai na congregação inteira. Os crentes como o templo de Deus e como a habitação do Espírito Santo, né? Como diz 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, Efésios capítulo 2, versículo 21. Como o templo de Deus, em meio a uma sociedade perversa, o povo de Deus em Corinto não devia participar dos pecados prevalecentes naquela sociedade. Devia rejeitar todas as formas de imoralidade. O templo de Deus deve ser santo,
porque Deus é santo. Resumidamente, né? 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 a 16. Foi o que eu disse, né? Eu fiz um vídeo aqui sobre idolatria e mundanismo, parte 1, parte 2, parte 3. E em algum desses vídeos eu falei um pouco sobre isso, né? Que nós, meus irmãos, temos que entender o seguinte. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, não somos? Tá, mas você acha que o Espírito Santo de Deus vai ficar dentro de mim? Independente de como eu ajo no meu dia a dia, do que eu faço? Jamais, meu irmão. Jamais, não é assim. Porque se eu cometo pecado para a morte espiritual, o Espírito Santo de Deus ele não será cooperador do pecado. Nunca que ele vai ser cooperador do pecado. Então o que vai acontecer? Se o indivíduo comete o pecado, o crente carnal, a característica do crente carnal é exatamente essa. O crente carnal ele tem muita falta de renúncia. Muita falta de renúncia, seja da carne, enfim, seja relacionado à parte externa, né? Mundanismo. Então ele tem muita falta de renúncia. Muita falta. Então o crente carnal geralmente ele está frio espiritualmente. Ele não perdeu o Espírito Santo. Ele ainda tem o Espírito Santo, né? Por isso ele é um crente carnal, né? Por isso o nome, né? Crente carnal. Mas ele já não tem sensibilidade para ouvir as orientações do Espírito Santo. Porque o pecado está abafando a voz do Espírito Santo. Basicamente é isso. Então, para ele poder ouvir as orientações do Espírito Santo, o que ele tem que fazer? Voltar a Deus em arrependimento e apartar do pecado. Resistir ao pecado, né? Aí ele pode obter essa sensibilidade, pode voltar, né? Ele pode voltar a ter essa sensibilidade do Espírito Santo. E o que acontece se ele não se voltar em arrependimento sincero? Olha, se ele não se voltar em arrependimento sincero, a tendência dele é seguir o seu coração. Porque o Espírito Santo ele já não tem mais discernimento para ouvir. Ele já não tem sensibilidade para ouvir as orientações do Espírito Santo. Então ele vai seguir o seu coração. Só que aí a palavra de Deus ensina que o nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas, né? Mais enganoso do que todas as coisas. Se ele for seguir o coração dele, ele vai pecar contra a morte espiritual. E quanto à morte espiritual, aí é que... Porque a morte espiritual, ainda quando a pessoa está em esfriamento espiritual, ele é um crente carnal, ele ainda tem o Espírito Santo de Deus. Então, para ele voltar em arrependimento, não é tão assim difícil. Agora, em morte espiritual, para o indivíduo que está em morte espiritual, para ele voltar em arrependimento, é muito difícil, mas é muito difícil mesmo. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Por quê? Porque a morte espiritual ele já abre várias brechas. Já no crente carnal, o crente carnal em si, ele já tem brecha, né? Se você for pensar bem. Por quê? Porque ele está seguindo o coração dele. Então o diabo sussurrar uma palavrinha ali, já era. Ele vai fazer tudo que o diabo manda. O crente carnal, ele já tem... O crente carnal não, a pessoa que morreu, né, espiritualmente, ele já tem espíritos malignos dentro dele. Basicamente é isso. O Espírito Santo de Deus, o fogo do Espírito Santo de Deus apagou. Como diz 1 Tessalonicenses e como diz Efésios capítulo 4, versículo 30. Né? Então apagou. Então a casa fica vazia? De forma alguma. A casa não fica vazia. O templo não fica vazio. Ou há de habitar o Espírito Santo, ou há de habitar espírito maligno. Agora uma coisa eu te afirmo. Espírito Santo e espírito maligno, os dois não habitam no mesmo lugar. Não habitam. É impossível. Porque isso iria... fazer o Espírito Santo um cooperador do pecado. O Espírito Santo de Deus não é cooperador do pecado. Então, ou tem demônio ou tem o Espírito Santo. Basicamente é isso. Então, essa é a grande diferença. Então, aqui falou o seguinte. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Olha só, né, meus irmãos? Então, aqui está falando que o nosso templo, que é o nosso corpo, ele é santo. Ou deveria ser, né?
Deveria ser santo, né? Mas, enfim, o crente carnal não vê isso, né? Ele acha assim, crente carnal é engraçado. Porque já tá entrando já a distorção de valores, né? Distorção de valores no sentido que quanto mais o indivíduo dá lugar à carne dele é falta de renúncia. Ele vai dar mais lugar ao coração dele, né? Basicamente é isso. Então, quanto o pecado, né? Basicamente o pecado, quando não tem arrependimento sincero e quando não tem renúncia, não tem resistência pelo indivíduo, ele abafa o fogo do Espírito Santo. Ele abafa, né? Aqui a palavra de Deus fala abafar no sentido de extinguir, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a palavra aqui. 1 Tessalonicenses. Tá no sentido de apagar, extinguir. Apagar. Aí tem gente que vai falar assim, mas o pecado ele é mais poderoso do que o Espírito Santo? Não. Basicamente isso é o livre-arbítrio, né? Porque quando a gente pensa assim, o indivíduo quer alguma coisa de Deus, o indivíduo quer ter intimidade com Deus, o que esse indivíduo vai fazer? Vai se aproximar de Deus, né? Vai se aproximar de Deus, vai se apartar do pecado. Se o indivíduo não quer, Deus ele respeita, né? Deus ele respeita o livre-arbítrio. 1 Tessalonicenses fala assim, sobre essa questão. Primeiro Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 ao 20. Não extingais o Espírito. E aqui fala, Paulo compara o extinguir o fogo do Espírito com o desprezo e rejeição às manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, tais como a profecia, reprimir ou rejeitar o uso correto e ordenado da profecia, ou de outros dons espirituais, resultará na perda, em geral, da manifestação do Espírito Santo. Como diz 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E capítulo 10, versículo 28, versículo 30. O ministério do Espírito Santo a favor dos crentes é descrito em João, capítulo 14, versículo 26. E aqui dá uma infinidade de citação, né? Esses dois versículos mostram com clareza que outras igrejas tinham em seu meio a manifestação de dons espirituais nos cultos de oração. Nota-se bem que as mensagens proféticas não desprezadas, mas também aceitas após o exame cuidadoso. Aqui, meus irmãos, associa a morte espiritual como o desprezo e a rejeição pelas manifestações, né? Aqui está falando, Paulo compara o extinguir o fogo do Espírito Santo com desprezo e rejeição às manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, tais como a profecia, ou reprimir ou rejeitar o uso correto e ordenado da profecia. Resumidamente, meu irmão, resumidamente, isso daqui significa, o Espírito Santo de Deus está falando com a pessoa, mas a pessoa não está dando lugar porque o Espírito Santo está falando, ele está ignorando a voz do Espírito Santo de Deus, está censurando, basicamente é isso. Então, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, é mais completo. Diz assim, capítulo 4, versículo 30, né? Diz assim, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, né? E aqui diz, o Espírito que habita no crente é uma pessoa que pode sentir imensa mágoa ou tristeza, assim como o próprio Jesus sentia quando chorou por causa de Jerusalém em outras ocasiões. O crente causa tristeza ou pesar ao Espírito Santo quando não dá importância à sua presença, voz ou direção. Entristecer o Espírito Santo leva a resisti-lo. Isto, por sua vez, leva a extingui-lo. Né? Aqui está citando a passagem que a gente leu. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. E, finalmente, a fazer agravo ao Espírito da graça, esta última ação pode ser identificada como a blasfêmia contra o Espírito Santo, para a qual não há perdão. Enfim, não vou entrar em detalhes sobre blasfêmias contra o Espírito Santo. Então, basicamente é isso, né? Entristecer o Espírito leva a resisti-lo, né? Então, meus irmãos, isso é a consequência do pecado, né? Quando o indivíduo é um crente carnal, ele está fazendo exatamente isso. Ele está extinguindo
o Espírito Santo de dentro dele. Ele está entristecendo o Espírito Santo. Como ele é um crente carnal, eu posso deduzir que ele tem o Espírito Santo de Deus, mas não é capaz de ouvir as orientações, porque ele está entristecendo o Espírito Santo de Deus, né? Ele tem o Espírito Santo de Deus, ele ainda não morreu, ele não está em morte espiritual, mas ele não é capaz de ouvir as orientações do Espírito Santo de Deus. Só depois que ele começar a renunciar à sua carne, renunciar às práticas pecaminosas e voltar a Deus em arrependimento sincero, o fogo do Espírito Santo de Deus será reaceso dentro dele, né? E ele terá essa sensibilidade de ouvir as orientações de volta. Então, basicamente, resumidamente, é isso. Então, meus irmãos, aqui no versículo 16 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado com isso. Se você for fazer alguma coisa no seu corpo, dá uma pesquisada antes, né? Por quê? O que acontece? A gente tem que entender o seguinte: tem gente que vive nessa filosofia aí, humanista, né? Meu corpo e minhas regras. Isso é de Deus? Porque a Bíblia está falando aqui que não é assim. Eu não estou lendo nada da Bíblia associado a isso. A Bíblia fala assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui está falando que o meu corpo ele é o templo de Deus, né? Meu corpo e minhas regras. É muita prepotência. Então aqui está falando o seguinte aqui, ó. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. E aqui diz a respeito disso. A ênfase aqui recai na congregação inteira. Os crentes como o templo de Deus e como a habitação do Espírito Santo, como o templo de Deus em meio a uma sociedade perversa, o povo de Deus em Corinto não devia participar dos pecados prevalecentes naquela sociedade. Devia rejeitar todas as formas de imoralidade. O templo de Deus deve ser santo. Ai, meu irmão. O nosso corpo, né? Porque Deus é santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 a 16. Aí a pessoa fala assim: santo? Mas só Deus é santo. Santo na palavra no sentido de santidade, né? Da gente resistir ao pecado, da gente obedecer a palavra de Deus de forma geral, né? E não ser um crente carnal, e sim um crente espiritual. Com a sabedoria que o que eu for fazer no meu corpo, eu posso sofrer essa palavra de Deus aqui, ó. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, meu irmão e minha irmã, tenha isso em mente, né? Tenha isso em mente. Se você for fazer alguma coisa no seu corpo que vai destruir o templo do Espírito Santo, capítulo 3, versículo 17, Deus o destruirá. Paulo apresenta uma das advertências mais sérias do Novo Testamento aos que têm a responsabilidade de edificar a Igreja de Cristo. Esse trecho tem referências especial para todos os que ocupam cargos de ensino e liderança na obra do Senhor. Se alguém profanar ou corromper o templo de Deus, uma congregação local ou grupo de congregações, o próprio Deus castigará aquele indivíduo com terrível ruína e morte eterna. O crente pode corromper a igreja de Deus ao participar de imoralidade, fomentar mentiras, engano, ambição egoísta, né, como diz Atos capítulo 5, versículo 1 a 11, difundir falsa doutrina, rejeitar a revelação apostólica e demonstrar indiferença à verdade bíblica. Como diz 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Aceitar o pecado e o mundanismo dentro da congregação. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Querer promover a igreja por meio de sabedoria mundana ou com um evangelho pervertido, né? Então é dessas formas aqui. Ela, obviamente, né, aqui está falando Deus o destruirá, e aqui está fazendo associação, obviamente, à igreja. Mas nós temos que entender, meu irmão. Aqui está falando claramente no versículo 16 que o templo de Deus, né, é a gente. Versículo 16. Está falando assim: os crentes como o templo de Deus e a habitação do Espírito Santo.
Obviamente, o versículo 17 também pode estar falando da igreja, mas também pode ser usado para o templo, corpo, né, o nosso corpo. Se nós destruirmos o corpo do Espírito Santo, né, o templo do Espírito Santo, obviamente que, né, que a gente vai ter que prestar conta com Deus, né? Então tem gente que vive nessa filosofia, né, humanista. Irmãos, abra mão dessas filosofias humanistas. Pedro, o que é filosofia humanista? Movimento de grupos, né, culturais, movimento de grupos sociais que as pessoas criam aí. Meu corpo e minhas regras é um deles, né? Você sabe que grupo é esse, né? Nem preciso falar. Pois é. Então, meus irmãos, esse tipo de coisa aí divide a igreja, não é da palavra de Deus, né? E muda a palavra de Deus e faz a gente pecar contra Deus. Basicamente e resumidamente é isso. No capítulo 4, fala sobre as manifestações dos desígnios do coração. Capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Interpretação do mesmo diz: Deus trará à luz os atos secretos de toda pessoa e revelará seus verdadeiros pensamentos e motivos, tanto os bons quanto os ruins, né? Mateus capítulo 6, versículo 3, 4 e 6, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 24 e 25. E aqui está citando o ensino, o julgamento do crente, né? Eu gravei no canal lá. Em outras palavras, a vida interior de cada pessoa será revelada com exatidão. Conforme o caso, nada permanecerá oculto, né? Marcos capítulo 4, versículo 22, Lucas capítulo 12, versículo 2 a 3, Romanos capítulo 2, versículo 16. Então tem muitas pessoas que acham que vai passar em branco, né? Pois é, tá perseguindo o povo de Deus, tá perseguindo, né? E acha que vai passar em branco. Meus irmãos, muitas pessoas se aproveitam hoje da lei dos homens. A gente sabe que a lei dos homens, por mais que Deus deixou as autoridades, né, conforme o livro de Romanos diz, acredito que é Romanos, a lei dos homens ela é falha. Só a lei de Deus que é perfeita, né? A lei dos homens é falha. E muitas pessoas aproveitam dessa falha dessa lei, né? Por exemplo, advogados que conhecem a lei conseguem penetrar em brechas da lei, né? Conseguem manipular a lei a benefício próprio deles. Mas você acha que isso vai ficar impune diante de Deus? Jamais. Livro das obras, meu irmão. Livro das obras. Cada um vai prestar conta para Deus naquele grande dia, né? Tudo está sendo escrito. Muitos têm essa sensação de impunidade, porque fala que o Brasil não tem justiça, mas é a justiça de Deus, quem vai escapar? Quem vai escapar da justiça de Deus? Então eu vou fazer porque não tem ninguém olhando. Vai dar nada não, não vai dar nada não. Vai nessa que não vai dar nada. Deus vê tudo, meus irmãos. A pior coisa que tem, vou falar para você. A gente passa às vezes umas lutas com a tribulação, né? A gente sabe que quando a tribulação é levante do inimigo, é coisa do diabo. E já é uma luta grande, né? Imagine a mão de Deus. Então, meu irmão, não queira a mão de Deus na sua cabeça. Não queira. A mão de Deus é pesada. Extremamente pesada. Versículo 7 diz: Porque quem te diferença? Porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebes, por que te glorias como se não o houveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nos reinais, e prover a Deus reinasseis, para que também nós reinemos convosco. Então vamos ler, versículo 7. Por que te glorias? A base da humanidade cristã é reconhecer que os talentos inatos e os dons espirituais que possuímos provêm de Deus e, portanto,
não são motivos para superioridade, status ou orgulho. Tudo quanto possuímos e tudo quanto viermos a ser, vem de Deus, diretamente ou por meio de outras pessoas. Daí não temos lugar para o orgulho, mas somente para a gratidão a Deus e ao próximo. Amém. Mas tem muita gente que esquece disso, né? Muita gente que esquece disso. Por exemplo, o coach motivacional, né? Quando vai pregar, tem gente que chama de pregador. Eu não chamo de pregador, meu irmão. Para mim, pregador que prega remissão de pecado. Remissão de pecado, reino do céu. Isso é pregador. Agora, pregador que quer falar só bens materiais, prosperidade, só fica nisso, não chama ninguém para arrependimento sincero, não prega reino do céu, não é pregador não. A última coisa que ele é pregador. Ele é um coach motivacional. Então, geralmente o coach motivacional, o que mais ele tem é isso, né? Sensação de superioridade, status e orgulho. Por exemplo, eu prego, eu faço aquilo, se eu não fizer ninguém faz, aí tem muito eu dentro dele, né? Uma clara evidência de uma falta de renúncia, né? Uma falta de renúncia da carne. Ele só fala eu e eu. Eu é uma palavra que devia ser cortada do vocabulário do crente. Eu é um sinal de orgulho, né? Eu faço, eu fiz aquilo, não sei o que, eu prego. Aqui fala que tudo quanto possuímos e tudo quanto viermos a ser, vem de Deus, diretamente ou por meio de outras pessoas. Mas não deixa de vir de Deus, né? Daí não temos lugar para o orgulho, mas somente para a gratidão a Deus e ao seu próximo. Ah, Pedro, mas todo mundo é orgulhoso? Irmãos, orgulho, inveja, porfia e por aí vai, tudo isso é fruto da carne. Por isso o apóstolo Paulo fala, né, que nós temos que crucificar a nossa carne, obviamente. E o crente carnal, ele não crucifica a sua carne, né? Pelo contrário, ele dá lugar à carne dele. Então no versículo 8 fala, estais fartos, estais ricos. Alguns em Corinto jactavam-se da sua sabedoria, do seu conhecimento superior e dos seus dons espirituais. Já possuíam tudo quanto queriam, estavam fartos e ricos, e reinavam. Paulo lhes mostrara que a verdadeira vida do crente fiel é o caminho da cruz e que o sofrimento antecede a glória. Aleluia, glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 17. Né? Então aqui fala que eles já tinham tudo, né? Eles já tinham tudo, né? Eles já possuíam tudo quanto queriam. Eles estavam fartos, estavam ricos, né? E reinavam, né? E Paulo fala que a verdadeira vida do crente fiel é o caminho da cruz. Então, meu irmão, aqui já tem uma certa ganância da parte deles, né? Porque eles possuíam tudo já. Estavam fartos e ricos, mas aparentemente não era o suficiente para eles, né? O homem rico, a verdade é essa. O homem rico, quanto mais dinheiro ele tem, mais ele quer, né? Ele nunca tem assim um padrão assim, se eu conseguir isso, tá bom. Não, ele sempre quer mais. Ele sempre quer mais. Nunca ele chega assim numa etapa que ele chega assim e fala assim, tá bom, né? Nunca. Ele sempre quer mais. Essa é uma característica da pessoa que dá lugar à sua carne, né? Dá lugar à sua carne. Então vamos para frente, né? Versículo 9 e 13. Vamos ler o 9. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Agora vamos ao 13. Somos blasfemados e rogamos até ao presente. Temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Como assim? Vamos ler. Vamos ver a interpretação, né? Apóstolos condenados à morte. Capítulo 4, versículo 9 e 13 de 1 Coríntios. Nos versículos 9 e 13,
Apóstolo Paulo, né, alista as provações sofridas pelos apóstolos. O verbo pôs sugere que Deus reservou para os apóstolos uma vida de sofrimento testemunhada pelo mundo, pelos anjos e pelas igrejas. E aqui ele dá duas etapas, duas verdades sobre isso. Primeira, a Paulo faltam, naquele momento, coisas tais como comida, água, roupas apropriadas, enfrentam desprezo, tratamento rude e não tem moradia certa. Labuta de dia e de noite, sofre maledicência, perseguição e calúnia, e é considerado o refúgio deste mundo, a escória de todos. Olha só, meus irmãos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Capítulo 6, versículo 4 e 5. Capítulo 8, versículo 10. Capítulo 11, versículo 23 e 29. Capítulo 2, versículo 10. Segunda verdade. Embora o sofrimento fosse, em certo sentido, algo específico no ministério apostólico, né, como diz Atos capítulo 9, versículo 16, não deixe de ser também o destino comum de todos os crentes que, unidos a Cristo, opõem-se ao pecado, à imoralidade, a Satanás, aos males do mundo, né, e à injustiça. O sofrimento destes é considerado uma comunhão, uma participação no sofrimento de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Né? 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. Então aqui fala que mesmo Paulo, né, fazendo ali, né, a vontade de Deus, ele está passando algumas dificuldades, né, naquele momento. Dificuldades como comida, água, roupas apropriadas, né, e também ele estava enfrentando, né, o desprezo, tratamento rude, né, e nem moradia certa ele tinha. Labuta de dia e de noite, sofre maledicência, perseguição e calúnia, e é considerado o refúgio desse mundo, a escória de todos. Meu irmão, para quem acha que é fácil ser crente, né? Crente carnal é fácil, ser crente carnal é fácil sim. Agora, crente espiritual não é fácil não, viu? Não é fácil. A gente vê também naquela parábola do rico e do Lázaro, que Lázaro ele era um mendigo, né? Ele era mendigo e ele tinha chagas no corpo dele. Chagas é uma espécie de uma doença, né? E os cachorros da rua lambiam aquelas chagas dele. Ele morreu, o rico morreu. Lázaro foi para o céu, rico para o inferno, né? Pois é. Então do que adianta ter uma vida confortável, né? Se vai passar a eternidade no inferno. Versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Assim sendo, os membros desse reino precisam ter mais do que palavras e mensagem. Devem manifestar também o poder do Espírito Santo. Né? Atos capítulo 1, versículo 8. No Novo Testamento, esse poder consiste na capacidade espiritual de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 19, versículo 8. De levá-las à salvação. Atos capítulo 26, versículo 16 ao 18. De operar milagres, né? É que está falando, está citando o estudo o reino de Deus, né? E de viver uma vida de retidão. Romanos capítulo 14 e 17. Aqui, meu irmão, já entro, lógico, no coach motivacional, né? Coach motivacional, ele não prega isso. Aqui está falando que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Assim sendo, os membros desse reino precisam ter mais do que palavras e mensagens. Devem manifestar também o poder do Espírito Santo. No Novo Testamento, esse poder consiste na capacidade espiritual de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e de levá-las à salvação, operar milagres, né? E de viver uma vida de retidão. É muito difícil, meu irmão. Essa mensagem original aqui, as pessoas viveram hoje em dia, tá? Se você vê alguém vivendo isso daqui, valoriza, dá glória a Deus pro alto, viu? Dá glória a Deus pro alto, porque são muitos poucos que vivem isso daqui. O coach motivacional não vive isso.
Jamais. Porque ele não quer convencer a pessoa do pecado, né? Ele não quer convencer a pessoa do pecado, a pessoa se voltar em arrependimento. Não. Ele prega que tá tudo bem a pessoa estar em pecado, né? Tá tudo bem a pessoa adorar a carne e adorar a Deus, né? Tá tudo certo. Então, basicamente, é isso que ele prega. Eu vou finalizar a live aqui no capítulo 5, né? Porque já deu uma hora aqui e pouco. Agora vamos falar da impureza da igreja de Corinto. Aqui fala sobre repreensões e exortações, capítulo 5. Versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Então vamos lá. Há entre vós fornicação. Versículo 1. Paulo passa a escrever sobre um informe recebido da imoralidade na igreja de Corinto e a recusa dos seus dirigentes quanto a disciplinar o culpado. Hoje em dia também é muito difícil o líder espiritual disciplinar aqueles que estão lá dentro sobre isso. É muito difícil. É muito difícil, meu irmão. É muito difícil mesmo você ver isso. Paulo passa a escrever sobre um informe recebido de imoralidade na igreja de Corinto e a recusa dos seus dirigentes quanto a disciplinar o culpado, né? Paulo declara que a igreja, sendo um povo santo, não deve permitir nem tolerar a imoralidade entre seus membros. Cita 3 razões porque a igreja deve disciplinar o membro culpado. Então vamos lá. Primeira razão, para o bem do culpado, né? Você nota no versículo 5. A exclusão pode despertá-lo para ver a tragédia do seu pecado e sua necessidade de perdão e restauração. Segundo, por amor à pureza da igreja. Versículos 6 e 8. Tolerar a iniquidade numa igreja é rebaixar paulatinamente o padrão moral de todos. Terceira verdade, para o bem do mundo, né? Versículo 1. A igreja não poderá ganhar homens e mulheres para Cristo se ela mesma for semelhante ao mundo. Isso daqui é mais que óbvio, né? Mateus capítulo 5, versículo 13. Aqui está falando para outros trechos do Novo Testamento sobre para a disciplina na igreja. Mateus capítulo 5, versículo 22. Capítulo 18, versículo 15 a 17. 2 Tessalonicenses capítulo 3 e 6. 14 e 15. Apocalipse capítulo 2, versículo 19 e versículo 23. Então eu achei interessante essa última aqui. Olha só que interessante essa última aqui. Para o bem do mundo, a igreja não poderá ganhar homens e mulheres para Cristo se ela mesma for semelhante ao mundo. É óbvio. Tem pessoas hoje em dia no mundo que você chama ele para ir na igreja, né, e fala assim, para que eu vou aceitar Jesus se aquele cara lá faz isso com a mulher dele, né? Ou seja, a igreja está sendo igual ao mundo. Você acha qual o motivo da pessoa sair do mundo, sair do pecado, né, para poder entrar na igreja se a pessoa lá dentro está fazendo a mesma coisa que ele faz? O pensamento do ímpio é esse, né? Então, viver aquilo que não prega, né? A igreja não pode ser igual ao mundo, né? E não pode tolerar o pecado de forma alguma. Aqui, meu irmão, já pode ver que na primeira verdade, para o bem do culpado, a exclusão pode despertá-lo para a vergonha, a tragédia do seu pecado e a sua necessidade de perdão e restauração. Aqui já pode ser alguma coisa relacionada à disciplina eclesiástica, né? Eu já gravei um vídeo aí falando sobre a disciplina eclesiástica, que tem que ter, né? O que acontece? A disciplina eclesiástica dentro da igreja tem que ter, né? Tem que ter, senão vira uma bagunça. Vira uma bagunça se não tiver disciplina eclesiástica. Tem que ter. Então tem que ter. Aqui está falando, para o bem do culpado, a exclusão pode despertá-lo para ver a tragédia do seu pecado e sua necessidade de perdão e restauração. Então, basicamente é isso. Disciplina eclesiástica é uma coisa que não pode faltar dentro da igreja. Se faltar, vira bagunça, vira igreja mundana, né? Resumidamente é isso. Versículo 1 fala, quem abuse da mãe do seu pai. Qual foi o pecado exato? Aqui não está escrito, não está claro, né? Paulo, ao referir-se à mulher do seu pai, daquele transgressor, provavelmente quis dizer que havia um envolvimento sexual
deste com a sua madrasta. E aqui cita 2 exemplos sobre isso. Primeiro exemplo, Paulo ficou pasmado e horrorizado porque a igreja estava tolerando semelhante moralidade em seu meio. Ele sabe que isso é ainda mais grave do que a própria transgressão do indivíduo. Então, meu irmão, parecia que lá na igreja de Corinto, né? Parecia que na igreja de Corinto está falando aqui. Parecia haver um envolvimento sexual deste com a sua madrasta. Estava acontecendo isso dentro da igreja, vocês acreditam? E isso na igreja de Corinto. Vamos ver aqui de novo. Ah, mas será que não acontece isso hoje em dia? Deve acontecer até coisa pior, viu? Sem querer falar que é todas as igrejas. Não é todas não, porque ainda tem a remanescente fiel em Israel, né? Ainda tem uma igreja fiel, mas com certeza deve ter igreja que tá pior do que esse aqui. Que é a igreja de Corinto, né? Olha o tempo que foi escrito, ó. 55 a 56 depois de Cristo, né? Imagina no ano que a gente está vivendo hoje em dia. Será que não tem coisa pior, não? Ah, eu duvido que não tem. Vamos lá, segunda verdade. A permissividade dos coríntios é semelhante à de muitas igrejas da atualidade, que toleram e silenciam sobre a imoralidade entre seus membros, inclusive o adultério e todas as formas de fornicação. As intimidades pré-conjugais, especialmente entre a juventude da igreja, não somente são toleradas, mas às vezes até mesmo justificadas, alegando-se amor e compromisso mútuo. Poucos dirigentes de igreja falam abertamente em nome de Cristo da prática do namoro imoral entre a juventude, como faziam os líderes da igreja de Corinto. Os tais não lamentam o fato da corrupção do povo de Deus, que se torna cada vez mais semelhante à sociedade à sua volta. Esses dirigentes, na sua autocomplacência, permitem o pecado, porque, conforme alegam, vivemos em tempos modernos e não devemos ser vistos como juízes. Olha. Então, meus irmãos, basicamente é isso, né? Então, basicamente, esses líderes da igreja de Corinto, né, que não pode ser tão diferente da igreja da atualidade, como está dizendo aqui, né? Aqui está falando, a permissividade dos coríntios é semelhante a muitas igrejas da atualidade, né? Ah, Pedro, mas é muitas igrejas, é todas as igrejas? Não, muitas igrejas, mas não são todas, porque a palavra de Deus diz, remanescente fiel em Israel. Sempre terá remanescente fiel em Israel, sempre terá. Então aqui está falando sobre a imoralidade, sobre o adultério, sobre a fornicação, né? Que são intimidades pré-conjugais, especialmente, né, entre a juventude da igreja, né? Mas não, tem muita mulher velha também, né? Muita mulher velha também. Tô falando de uma forma assim, velha não, idosa, né? Idosa que provavelmente também vive esses atos aqui que a gente citou aqui, né? Isso daqui não quer dizer que aqui tá falando juventude da igreja, que também se refere só à juventude. Pode ser toda idade, né? Não importa, a idade não importa. Então aqui tá falando que não somente são toleradas, mas também às vezes até mesmo justificadas, alegando-se amor e compromisso mútuo. Poucos dirigentes de igreja falam abertamente em nome de Cristo, da prática do namoro imoral entre a juventude, como faziam os líderes da igreja de Corinto. Ou seja, o que eles são? Omisso do pecado, né? Eles não falam sobre isso. São omissos do pecado. Ah, mas o omisso do pecado, aquele que vira o rosto para a iniquidade, ele está pecando? Se ele for um líder espiritual, ele tem o dever, a obrigação de falar contra o pecado. Se ele vê e não fala, ele será responsável pelo sangue de todos. É o que a palavra de Deus diz, né? Será responsável pelo sangue de todos. Então é bom falar. Ou fala por bem ou vai falar por mal. Basicamente é isso. Então aqui está falando. E por que eles não falam? Porque eles alegam que vivemos em tempos modernos e não devemos ser vistos como juízes. Olha só, né? Essa é a desculpa deles, né? Também pode ser assim, eles falam assim, ah, mas a gente pensa assim, né? Quem é crente mais velho, né? Que tem
que não aceitou Jesus ontem, né? Quando eu lembro de 5 anos atrás, sabe? Quando eu era moleque, eu ia na igreja com a minha mãe, a gente via que tinha um padrão aceito dentro da igreja. Um padrão aceito, tolerável. Passar daquilo ali já era ruim. Hoje em dia a gente vê que, essa tolerância ao pecado, ela tá bem frouxa. Tá bem frouxa. Tá bem frouxa. Então aquilo que era errado antes, agora já está certo. O que mudou? A palavra de Deus mudou? A palavra de Deus não mudou. Mas o ser humano mudou. E mudou para pior. Mudou para pior. Está cometendo o mesmo erro que os coríntios cometeram. Né? Mesmo erro. Versículo 2. Estais inchados e nem ao mesmo vós entristecestes. Por não ter sido dentre vós tirado, quem cometeu tal ação? Então, versículo 2 diz: Paulo expressa qual deve ser a reação normal de uma igreja cheia do Espírito Santo. Em caso de imoralidade entre seus membros professos, aqueles que aceitam o conceito bíblico da santidade de Deus e da sua aversão ao pecado sentirão tristeza e pesar. Isaías capítulo 6. Removerão do seu meio a iniquidade. Né? Então, né, se ele está falando aí, né? Se ele está falando aí que essa igreja é cheia do Espírito Santo, a partir do momento que será pregado contra a imoralidade, os seus membros professos, supostamente professos, né, que vão aceitar o conceito bíblico da santidade de Deus e da sua aversão ao pecado, e sentirão tristezas e pesar, removerão do seu meio a iniquidade. Ah, Pedro, mas e se eles não sentirem tristeza e pesar, e se eles não removerem do seu meio a iniquidade? Então ele é um crente carnal, igreja mundana. Resumidamente é isso. A palavra de Deus não tem que ser moldada aos nossos pecados, tá? Não existe isso. Isso é coisa de evangelho de fácil aceitação. Evangelho de fácil aceitação. É nós que temos que nos sujeitar à palavra de Deus. É a gente que tem que entrar em submissão à palavra de Deus. Não é Deus que tem que ser submisso a nós não, meus irmãos. Eles estão pregando isso daí. Estão totalmente errado. Totalmente errado. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Isso significa, em um caso como esse de Corinto, a igreja remover a pessoa imoral da sua comunhão e entregar ao domínio de Satanás, expondo-a às influências destrutivas do pecado e demoníacas. E aqui ele dá duas razões sobre isso. Primeira, tal disciplina tem dois propósitos. Primeiro propósito, que o culpado, ao experimentar problemas e sofrimentos físicos, arrependa-se e seja finalmente salvo. Lucas capítulo 15, versículo 11 a versículo 24. Segundo propósito, que a igreja livre-se do fermento velho. Né? O que quer dizer isso? Das influências pecaminosas, para assim tornar-se o pão novo da sinceridade e da verdade. Como diz o versículo 8. Né? A mesma ação pode ser adotada pela igreja hoje, ao procurar salvar a quem abandonou a vida cristã e voltou ao mundo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. Basicamente é isso, né? Então aqui está falando que a igreja remover a pessoa imoral da sua comunhão e entregar ao domínio de Satanás, expondo a influências destrutivas do pecado e demoníaca. Remover a pessoa imoral da sua comunhão, eu acredito que não é expulsar a pessoa da igreja. Eu acho que a gente não pode expulsar ninguém da igreja, né? Mas acredito que é tirar, né, isentar, remover os cargos, sabe? O que tem lá dentro dele, lá de cargo, que ele é responsável, tirar tudo e deixar ele no banco, nem ganhar oportunidade, até ele entender e voltar a arrependimento sincero. Ou seja, aplicar, né, deixa eu ver aqui.
A disciplina eclesiástica, aplicar a disciplina eclesiástica sobre o indivíduo, basicamente é isso. O problema hoje em dia é que eles nem sabem o que é isso, né? Muitas igrejas não sabem nem o que é isso. Você chega lá para algumas pessoas para poder falar sobre isso, eles nem sabem o que é. Então tá falando a respeito disso, né? O culpado aí deveria experimentar os problemas e sofrimentos físicos, arrepender-se, seja finalmente, até que seja finalmente salvo, né? Lucas capítulo 15, versículo 11 e 24. O que que a igreja livra-se do fermento velho, das influências pecaminosas, para assim tornar-se o pão novo da sinceridade e da verdade, né? A mesma ação pode ser adotada pela igreja hoje, ao procurar salvar a quem abandonou a vida cristã e voltou ao mundo. Então, meu irmão, minha irmã, é necessário, né? A disciplina eclesiástica sobre o indivíduo é extremamente necessária. Se não tiver disciplina, é igual um filho rebelde, né? Se você tem o seu filho, se não aplicar a disciplina nele, dar uma chinelada boa nele, pegar uma vara e dar umas nas pernas dele, você acha que ele vai te respeitar como pai? Jamais. Então, basicamente é isso. Eu não estou falando para você fazer isso com o indivíduo da igreja, né? A disciplina eclesiástica na igreja não tem violência física, né? Apenas é a remoção, né, dos cargos, dos bens, enfim, das ordenanças lá que o indivíduo tem, responsabilidade, afastar ele de tudo isso. Afastar ele de tudo isso. Versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levidar toda a massa? Vamos para a interpretação. Na Bíblia, fermento, levedura, que produz fermentação. É um símbolo do erro que permeia o povo e corrompe a verdade, a retidão e a vida espiritual. Como diz Gálatas capítulo 5, versículo 7 a 9, Êxodo capítulo 13, versículo 7, Marcos capítulo 8, versículo 15. Paulo, neste versículo, compara o fermento ao processo pelo qual o pecado e a iniquidade paulatinamente se propagam numa comunidade cristã, corrompendo-se assim a muitos. Qualquer igreja que não tomar medidas severas quanto à imoralidade sexual entre seus membros, descobrirá que a influência maligna desse mal se alastará pela congregação e contaminará a muitos. O pecado deve ser rigorosamente removido. De outra forma, no decurso do tempo, a totalidade da comunidade cristã se corromperá e o Espírito Santo não terá lugar nessa igreja. Olha aí, meu irmão, que grave isso, né? É grave. Apocalipse capítulo 2, versículo 3. Então, basicamente, essa passagem falando sobre o fermento, no sentido simbólico, né? Que se o erro de um indivíduo permear entre o povo, ele vai corromper outros, né? E no processo de corromper outros, basicamente, o pecado e a iniquidade vai espalhar por toda a congregação cristã. Qual é a consequência disso? A consequência disso é simples, que o Espírito Santo não terá lugar mais nessa igreja. Resumidamente, é isso, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 3. Então muita gente quer que as suas igrejas tenham aí o avivamento, né? Avivamento cristão. Tá, para ter avivamento tem que tirar o pezinho da iniquidade, né? O maior milagre que as pessoas querem de Deus é isso. Desfrutar das bênçãos espiritual com o pezinho na iniquidade, né? Tem que tirar o pé da iniquidade. Se não tirar o pé da iniquidade, o céu tá de bronze. Oração sobe, bate e desce, né? Tem que tirar o pé da iniquidade. Se não tiver pregação de remissão de pecados, a remissão de pecados deveria, assim, você entra na igreja, você deveria sentir assim, sabe? É igual a pregação de Adão e Eva. Quem é crente sabe muito bem disso há muito tempo, né? Toda vez que chega falando sobre Adão e Eva, todo mundo já está cansado de ouvir sobre Adão e Eva, não tá? A remissão de pecado é para ter a mesma coisa. As pessoas têm que chegar na igreja e falar assim, de novo, remissão de pecados? Mas hoje em dia a gente não tem isso. A gente não tem essa mentalidade, né? Essa mentalidade. Eu, na verdade, nunca me canso de ouvir a remissão de pecados. Por quê? A remissão de pecados, ela está lapidando, né? Nós somos como se fosse uma joia bruta na mão de Deus. A remissão de pecados está lapidando a gente.
né? Tá melhorando a gente. Porque mesmo a gente aceitando Jesus e ter o Espírito Santo de Deus, não significa que a gente, sabe, ainda tem muitos maus hábitos que a gente tem que largar. Muitos maus hábitos que a gente vai largando aos poucos. Por isso que a pregação da remissão de pecados é tão importante. Porque ela nos convence do pecado, né? Através do poder da palavra de Deus. Só ela tem esse poder. Ah, o Espírito Santo de Deus não convence o indivíduo do pecado? Convence. Mas a palavra de Deus também convence. Então fica muito mais completo. O Espírito Santo me convencer do pecado junto com a pregação de remissão de pecados. É muito mais completo e poderoso, né, do que deixar só um dos dois fazer essa função. E aqueles que estão em morte espiritual não têm a influência do Espírito Santo de Deus. Então como eles serão convencidos do pecado se não tem pregação de remissão de pecado? Só tem essa pregaçãozinha aí de prosperidade, de bens materiais do coach motivacional. Ele jamais será convencido do pecado verdadeiramente e jamais se apartará do pecado, porque não tem pregação de remissão de pecados. Esse indivíduo, esse líder espiritual, né, que está sendo omisso nessa parte, tem o sangue na mão dele, dessas pessoas, tá? Tem o sangue, é responsável pelo sangue de todos. É o que a Bíblia nos diz e nos ensina. Vamos agora analisar o último versículo para a gente finalizar a live, né? Versículo 12. Por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Vamos para a análise. Interpretação do versículo 12 diz: um crente não deve fazer crítica precipitada ou injusta contra outro crente. Mateus capítulo 7, versículo 1 a 5. Todavia, Paulo mostra aqui que a igreja precisa julgar seus membros em caso de pecado grave, iniquidade, imoralidade ou conduta ímpia persistente. Tais ações iníquas precisam ser julgadas e disciplinadas para o bem da pessoa envolvida, da pureza da igreja e do testemunho de Cristo no mundo, né? Então, basicamente é isso. Então, aqui fala que um crente não deve fazer uma crítica precipitada ou injusta contra outro crente, né? Mateus capítulo 7, versículo 1 até o 5. Entretanto, todavia, Paulo mostra aqui que a igreja precisa julgar seus membros em caso de pecado grave, ou seja, quando tem pecado grave, é diferente. Se tiver pecado grave, iniquidade, imoralidade ou conduta ímpia persistente, tais ações iníquas precisam ser julgadas e disciplinadas para o bem da pessoa envolvida, da pureza da igreja e do testemunho de Cristo no mundo, né? Então, né, basicamente é isso. A gente não deve julgar precedente, né? Uma pessoa ou um outro crente, né? Mas, se no caso, todavia Paulo mostra que a igreja precisa julgar seus membros, né, em caso de pecado grave, né? Ou seja, pecados que envolvem morte espiritual, principalmente, né? E pecados de iniquidade, imoralidade ou conduta ímpia persistente, né? Julgar no sentido de aplicar, né, com certeza, a educação eclesiástica, justiça eclesiástica, educação eclesiástica, julgamento eclesiástico, enfim, chame como for, né? Eu já gravei uma live sobre isso, falando sobre isso, né? Então, basicamente é isso. Esse indivíduo precisa saber que esse pecado grave, para ele não ser compartilhado, né, para os outros, não. Aqui está falando aqui a simbologia, né, da fermentação, né? Também pode ser usado aquele velho ditado, não tem aquele ditado que eles falam assim, uma maçã podre contamina todas as outras? Basicamente é isso. Mas se você chegar para esse indivíduo, né, no caso o líder espiritual, né, o pastor, o líder espiritual, em caso de pecado grave, como iniquidade, imoralidade, conduta ímpia persistente. Conduta ímpia persistente. O que significa isso? É só você olhar para o ímpio. Se ele está tendo a mesma conduta do ímpio, alguma coisa está errada, amigão. Alguma coisa está errada, né? Crente com conduta de ímpio, não existe isso, né? Não existe. Deus chamou a gente para ser separado deles.
Se fosse para ser igual, a gente não renunciava à nossa carne, né? Então não é bem assim não. Então se está se comportando aí como ímpio, o que deveria acontecer? Deveria, né? Chamar no canto ali, entendeu? Resolver, conversando, né? Aplicando ali a disciplina eclesiástica. Ah, Pedro, mas não acontece isso hoje em dia. Pois é, é muito difícil você ver mesmo, viu? É extremamente difícil você ver a disciplina eclesiástica em ação aí, tá? A igreja tem que ter, meu irmão. A igreja tem que ter disciplina eclesiástica, senão vira bagunça. Vira bagunça. Vira bagunça. Resumidamente falando sobre isso. Então aqui a gente viu, né, a respeito disso, a respeito dos crentes carnal, né? A respeito do crente carnal, da igreja mundana. A gente viu algumas consequências, né, sobre isso. Essa coisa que eu falei usando essa analogia, né, de que há 5 anos atrás a gente quando olhava para as coisas que era certa e hoje em dia já não é mais, né? Quer dizer, 5 anos atrás era errado, hoje já é certo. Isso é uma distorção de valores, né? Para quem entende muito bem disso sabe que o diabo trabalha nisso aí, né? Distorção de valores é a ferramenta principal dele. Você pode ver que tem a distorção de valores na família, né? Tentando tirar a autoridade do homem do casamento. A mulher é submissa, então o homem é machista. Então você vê a distorção de valores aí. Então você vê realmente o diabo ele trabalha muito nessas áreas da distorção de valores, né? Família, sexualidade do indivíduo, né? Que mais que ele trabalha? Igreja, distorção de valores dentro da igreja, o que era permitido, o que não era permitido antes, hoje em dia já está sendo, né? Então isso daí, meu amigo, é a ferramenta principal do diabo é a distorção de valores, principal. Eu queria ler aqui Efésios capítulo 2, versículo 1 e 4, né? Só para a gente acabar de finalizar a live aqui. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Jesus Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Então aqui ele fala sobre os filhos da desobediência. Vamos ver aqui no versículo 2. Filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 4. Revela uma razão, porque o cristão deve ter grande compaixão e misericórdia dos que ainda vivem em ofensas e pecados. E aqui dá 4 razões para isso. Todo aquele que está sem Cristo é controlado pelo príncipe das potestades do ar. Quem que é? Satanás, né? O diabo. Sua mente é obscurecida por Satanás, para que não veja a verdade de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Tais pessoas estão escravizadas pelo pecado e concupiscências da carne. Você nota isso no versículo 3 e também em Lucas capítulo 4, versículo 18. Segunda verdade, a pessoa irregenerada, por causa da sua condição espiritual, não poderá compreender nem aceitar a verdade a parte da graça de Deus, né? Nem aceitar a verdade a parte da graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, Tito capítulo 2, versículo 11 e 14. Terceira verdade, o cristão deve ver a todos do ponto de vista bíblico. Quem vive na imoralidade e no orgulho deve ser alvo da nossa compaixão,
por causa da sua escravidão ao pecado e a Satanás. João capítulo 3, versículo 16. Quarta verdade. A pessoa sem Cristo é responsável pelo seu pecado, pois Deus dá a cada ser humano uma medida de luz e graça, com a qual possa buscar a Deus e escapar da escravidão do pecado mediante a fé em Cristo. João capítulo 1, versículo 9, Romanos capítulo 1, versículo 18 e 32, capítulo 2, versículo 1 e 6. Pois é isso que eu queria deixar bem claro aqui, né? Bem claro. Então, a pessoa sem Cristo, ela não é uma pessoa, não conheço Jesus, né? Ela não é uma pessoa assim, inocente, digamos assim. Por quê? A pessoa sem Cristo é responsável pelo seu pecado. Ela é responsável, tá? Pois Deus dá a cada ser humano uma medida de luz e graça, com a qual possa buscar a Deus e escapar da escravidão do pecado mediante a fé em Cristo. João capítulo 1, versículo 9, né? E aqui também fala que todo aquele que está sem Cristo é controlado pelo príncipe das potestades do ar. Satanás é Satanás. E a sua mente é obscurecida por Satanás, para que não veja a verdade de Deus. Como diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Tais pessoas estão escravizadas pelo pecado e concupiscências da carne. Por isso que eu sempre digo, né? O que é a concupiscência da carne? Concupiscência da carne é a falta de renúncia da carne, resumidamente, né? Resumidamente é isso, né? Envolve até muito mais do que isso, né? Mas o crente carnal, por exemplo, ele é escravo das concupiscências da carne? Com certeza ele é escravo, né? Com certeza ele é escravo. Só que o que acontece? Aqui a gente vê uma característica principal deles, né? Olha o que acontece, né? Principalmente com aquele que está em morte espiritual. A sua mente, ela é obscurecida por Satanás, né? Para que não veja a verdade de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Então eles são escravizados pelo pecado, né? E pelas concupiscências da carne. É uma escravidão mesmo, né? É uma escravidão que o diabo coloca ele. Então a mente dele é totalmente obscurecida para que ele não veja a verdade de Deus, né? Para que ele não venha buscar o Senhor, né? Por mais que, na quarta verdade que está falando, que a pessoa sem Cristo é responsável pelo seu pecado, né? Porque Deus dá uma medida de luz e graça da qual ele possa buscar a Deus e escapar da escravidão do pecado. Então o que acontece? Por mais que ele está com a sua mente obscurecida por Satanás, ele não vê a verdade de Deus, ele tem que querer. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio, meu irmão. Deus, ele respeita o livre-arbítrio. Se a pessoa não quer, o que vai fazer? Deus, ele respeita o livre-arbítrio? Respeita. Quem é que não respeita? Se você deixar uma brecha, quem é que vai entrar por essa brecha, né? Então, é basicamente isso. Basicamente isso. Então, meus irmãos, por mais que essa pessoa aqui está falando que ela tem a sua mente obscurecida, né? E é distorcido os seus valores de certo e errado, né? Não consegue ver a mensagem, tá aqui, sua mente é obscurecida por Satanás, para que não veja a verdade de Deus. Tá. Mas a pessoa sem Cristo é responsável pelo seu pecado, pois Deus dá a cada ser humano uma medida de luz e graça, com a qual possa buscar a Deus e escapar da escravidão do pecado, mediante a fé em Cristo. Mediante a fé em Cristo. Então, meus irmãos, o que acontece muito? Hoje em dia, acho que até por essa pregação desses coach motivacional, está sendo difícil gerar indivíduos através da palavra de Deus, né? Pregando a palavra de Deus, pregando o verdadeiro evangelho, né? O verdadeiro evangelho é o quê? Frutos de arrependimento. Eu mesmo já vejo isso. Eu entro no verdadeiro evangelho, começo a pregar sobre remissão de pecados, já começa a pessoa a olhar para o relógio, começa a abrir a boca, querer dormir. Agora, se eu estivesse pregando bens materiais e prosperidade, milagre, cura, tudo isso é ótimo, é excelente. Mas aonde está a verdade bíblica que tudo isso vai acontecer
com o indivíduo que não se arrependeu verdadeiramente pelo seu pecado. Aonde está escrito isso na Bíblia? Que eu ainda não li. Eu ainda não li isso, né? Mas eles pregam isso como uma verdade absoluta. Isso é uma distorção de valores, né? Isso daí está beirando a heresia. Beirando a heresia. Para não falar que é uma heresia, né? Para não falar que é uma heresia. Então, meus irmãos, o crente espiritual, quando eu digo crente espiritual, né, eu estou falando tanto homem quanto a mulher, né? Tá muito difícil, né, de ser gerado nessa geração de hoje em dia, né? Nessa geração hoje em dia está no ápice, lá em cima, o mundanismo de mãos dadas com a apostasia e mundanismo. E dentro do mundanismo, da apostasia, você tem o quê? Falsas doutrinas humanistas, né? Como a gente leu aqui, falsos ensinos, geralmente por conceitos de homens, né? Filosofias empregadas nessas pregações, né? Aí mistura a pregação junto com o mundanismo, fica aquela lavagem, sabe? Que vai contra a própria palavra de Deus. Conhecimento humanista, né? Então, meu irmão, você tem que analisar os estudos aí para ver se tem, né? Muita gente fala muita coisa, mas a citação bíblica para aquilo, para poder justificar aquilo ali como verdade, a gente não vê. Eles falam muito, mas na hora de dar a citação bíblica, que aquilo ali que ele está falando é verdade e é verídico, eles falham nisso. É pouca citação bíblica, eles falam que o estudo, né, humanista deles, né, filosófico deles, é basicamente associado de onde eles tiraram isso. Qual é a fonte, de onde eles tiraram isso? Né? Quem foi que fez esse estudo? Você não sabe quem foi que fez, você não sabe nada, né? Basicamente é do coração deles. Eles querem fazer alguma coisa que vai contra a palavra de Deus. O que eles fazem? Eles fazem um falso ensino, né? Então, por exemplo, vamos criar uma situação aqui. Tal prática é pecado. É pecado fazer tal prática. Aí ele fala assim, na Bíblia não está escrito que é pecado fazer isso. Aí ele libera os membros dele para fazer, porque não está escrito. Mas o que acontece? O nosso idioma, vamos analisar só o nosso idioma, né? O português. Sabemos que o português já passou por várias reformas ortográficas, correto? O que a reforma ortográfica é? Ela muda, né, a forma de escrever a palavra. Às vezes muda até a palavra inteira, dependendo do caso, né? Então, como a gente vê como era escrito a palavra antigamente, muito antigamente, né? Por exemplo, eu já falei antes no vídeo, farmácia. Era escrito com PH, farmácia. Hoje é com F. Olha só, não é uma diferença grande? Ah, Pedro, mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda, mas o idioma de um povo muda, correto? Então, como é que a pessoa quer que esteja escrito uma palavra nova para um pecado, né? Sendo que, sabendo disso, que o idioma muda. A palavra de Deus tem um contexto, o contexto do pecado, porque o pecado é tão antigo quanto a própria humanidade. O pecado é antigo. Então, se você buscar na palavra de Deus, você vai ver conceito daquilo que é errado, né? Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, o conceito você vai ver que é errado. Entretanto, a pessoa quer que tenha a palavra, exata palavra que é usada hoje, nos dias de hoje, quer que tenha na Bíblia. Aí já é demais, né? Já é demais, porque a palavra, né? É como eu disse, o idioma não muda. O meu idioma não muda, o português do Brasil não muda. Então ele muda. Mas o contexto histórico, contexto do capítulo histórico, interpretação da Bíblia, né? Através do conceito daquilo que é errado, a gente vê, interpreta e usa no nosso dia a dia. Independente se a palavra é nova ou não, o diabo é inteligente. Então, para poder fazer alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, ele pode criar uma palavrinha nova. Ah, aquela palavrinha nova ali, ó, é nova. Então, o que acontece? Não está na Bíblia. Então, a gente pode fazer. Então, esse é o pensamento deles, né? Esse é o pensamento porco do crente carnal. Esse é o pensamento.